Olá, você sabia que há alguém que ama você loucamente? E mesmo que você não saiba ou nem mesmo perceba, existe alguém que lhe ama de forma incondicional. E não há nada que você faça que possa mudar isso. Ele continuará amando você, porque quem ama você deste modo é eterno, bem como o seu amor por você também o é. Por isso estamos nesta noite aqui para te lembrar, se você já sabe disso, ou para te anunciar, se você ainda não sabe, que Deus ama você. E não é um amor apenas de palavras ou de versos cantados. Ele é um amor provado. A sua palavra nos diz que Deus demonstra, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. A demonstração do amor de Deus é a cruz. A mensagem de João é a mesma. Ele fala, foi assim que Deus demonstrou o seu amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. O autor e palestrante Brennan Manning conta uma história comovente que ilustra a cruz como a expressão do amor de Deus. Era o ano de 1989, ele tinha acabado de concluir uma palestra de fim de semana, na qual ele impressionou uma multidão de pessoas contando a sua história de alguém que viveu o calabouço do alcoolismo, mesmo sendo um padre franciscano, e que Deus o tirou dessa situação e o levou de volta à vida e ao ministério. Mas quando ele terminou de impressionar as pessoas, ele sentiu um enorme vazio interior. E em comparação com aquilo que era a vida que ele estava propondo às pessoas e a vida que ele estava vivendo, aquilo lhe incomodou profundamente. E aí ele decidiu visitar a sua mãe adotiva, como fazia com uma certa regularidade. E para entender quem é essa mulher, essa mãe adotiva, uma senhora com 87 anos, significava para Manning, precisamos voltar a Busan, na Coreia, em 1952. À meia-noite, dois melhores amigos, Richard Manning, como ele era conhecido até então, e Ray Brennan, estavam lado a lado em uma trincheira coreana, aguardando ordens para seguir. Eles estavam comendo algumas barras de cereais, quando uma granada de mão caiu ao lado de Ray Brennan. Manning lembra que seu amigo jogou rapidamente a embalagem de cereal fora, jogou o corpo sobre a granada e piscou carinhosamente para o melhor amigo antes que a granada explodisse debaixo dele. 8 anos depois, quando chegou a hora de Richard Manning ingressar no sacerdócio franciscano, ele adotou um novo nome, como era costume na ordenação. Devido ao sacrifício do seu melhor amigo, adotou o nome de Brennan como seu primeiro nome, tornando-se então Brennan Manning. E ele esperava poder viver com o mesmo sacrifício que seu amigo. Voltando a 1989, a mulher que Brennan Manning procurou depois daquela palestra é a senhora Brennan, mãe de Ray. A senhora Brennan e Brennan Manning estavam relembrando, depois do jantar, as loucuras que Ray e Manning tinham feito juntos na infância, na adolescência e no começo da juventude. E não conseguiam parar de rir de tudo aquilo. Mas a sua depressão e a sua tristeza e o seu vazio continuava. E então ele olhou para ela e disse, mãe, você acha que o Ray me amava? E a primeira reação da senhora Brennan foi rir, pensando que Manning devia estar brincando. E ela disse, Rick, você é um grande brincalhão. Você diz coisas mais loucas, você está sempre brincando e deveria estar falando sério. E Manning disse, eu estou falando sério. Então, aquela mulher teve o rosto transfigurado, seus olhos começaram a flamejar e a senhora Brennan disse, nunca mais fale comigo assim. Nunca mais fale comigo sobre o meu Raymond desse jeito. Pare de zombar de mim. Então ela simplesmente explodiu. O que mais ele poderia fazer por você? O que mais ele poderia fazer por você? A sua explosão se transformou em compreensão silenciosa. Disse ela, está tudo bem, Rick. Todos nós precisamos de um pouco de segurança de vez em quando. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida
pelos seus amigos. Não há Deus com maior amor do que aquele que dá a sua vida por nós. O que mais Ele poderia ter feito por você e por mim? Acho essa verdade libertadora. Veja desta forma: Deus sabia tudo sobre você e eu. Ele viu a nossa capacidade de sermos egoístas. Ele sabia de antemão a nossa insensibilidade que domina muitas vezes o nosso coração. Ele sabia que éramos capazes de fazer e de pensar coisas terríveis. Ele viu aqueles pensamentos que muitas vezes surgem na nossa mente que nós não queremos jamais que alguém venha saber. Em outras palavras, nunca há nada que descobriremos sobre nós mesmos que Deus já não tenha levado em consideração. Não há nada que encontraremos ao desvendar nossa escuridão interior sobre o qual Deus irá batendo na testa. Ah, se eu soubesse disso sobre você, nunca teria dado a minha vida por ti. Não. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Diz um autor americano que se Deus tivesse uma geladeira, ele teria sua foto ali. Se Deus tivesse carteira, ele levaria sua foto com ele. Deus poderia ter escolhido qualquer lugar do universo para morar, mas ele escolheu o seu coração. Isso significa dizer que Deus é loucamente apaixonado por você. Saiba disso. Deus ama você. Não esqueça, jamais existe um Deus que ama você.